Olá, meu querido irmão em Cristo, aqui é o pastor Ricardo, mais uma vez, com o nosso devocional do dia. E lembrando também que temos considerado o estudo sobre as parábolas, né? E na última vez estudamos sobre a parábola do filho pródigo. E nesta parábola do filho pródigo em especial, ela conta a história de dois filhos, né? São os personagens principais, são esses dois filhos e o pai que eles têm. E vimos nessa última vez a história do filho pródigo, do filho mais moço. E gostaria então de poder compartilhar a outra parte, né, digamos, o outro lado da moeda, que é falar sobre o outro filho, o filho mais velho, que também tem lições para nos ensinar através das suas atitudes, né? Então, vamos considerar essa parábola do filho pródigo, digamos que é a parábola do filho pródigo, segunda parte, ou parte 2, mas que vamos abrir nossas Bíblias então para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos de 25 a 32. Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 32. É a história da parábola do filho pródigo, mas agora eu gostaria que pudéssemos estar prestando atenção, agora não mais no filho mais moço, o filho pródigo, ou o filho esbanjador, ou o filho gastador, né? Mas no seu irmão que ficou em casa com o pai, o filho mais velho. Que lições poderíamos aprender com a atitude desse filho mais velho que ficou em casa, que foi um filho obediente? Lembra também que a origem dessa parábola é exatamente como vimos aqui em Lucas capítulo 15, os versos 1 e 2, que diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, essa parábola, então o Senhor Jesus vai contar aqui do Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 32, vai contar três parábolas. E a primeira parábola, então, é da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida, ou do dinheiro perdido, da moeda perdida, e a terceira parábola é essa que nós estamos considerando, a parábola do filho pródigo, né? Então, aqui na parábola do filho pródigo, vamos tentar aprender um pouco sobre algumas lições desse filho mais velho, ou do irmão mais velho do filho pródigo, certo? Lembrando que enquanto o filho mais moço, o pródigo, né, o gastador, o esbanjador, representava os publicanos e pecadores, como tem aqui em Lucas capítulo 15, versículo 1, o filho mais velho representa os religiosos da época, ou seja, os fariseus e os escribas, versículo 2. Aqueles que censuravam o Senhor Jesus Cristo por estar compartilhando, né, a comunhão através do almoçar, né, das refeições, com pecadores e publicanos, né? Então hoje eu gostaria de compartilhar algumas lições que esse filho mais velho deveria aprender com esse acontecimento visto na vida do seu irmão mais novo, o seu irmão mais moço. Esse filho mais velho, representado aqui pelos religiosos, fariseus e escribas, precisava conhecer um pai que vivia ao seu lado, mas que não o conhecia. Assim são os religiosos. Vivem fazendo atos devocionais, mas não têm um relacionamento pessoal com o Deus das Escrituras. Isso é uma verdade muito triste. Então, que lições esse filho mais velho deveria conhecer ou aprender com esse seu pai? Acredito que muitos hoje ainda precisam conhecer o Deus das Escrituras. Então, vamos pensar aqui nas lições que esse filho mais velho deveria aprender com esse acontecimento visto na vida do seu irmão mais novo. A primeira lição, então, que esse filho mais velho deveria aprender era a lição do perdão. Então, vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versos de 25 a 32, que diz assim, a palavra de Deus. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar
matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A primeira lição que esse filho mais velho deveria aprender era sobre a lição do perdão. Os versículos 25 a 27. Ora, o filho mais velho estivera no campo, trabalhando, e quando voltava, se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Então, chamando-o dos criados, perguntou o que era aquilo. E o criado informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Esse filho mais velho se assombra com a reação de seu pai ao receber o seu irmão, né, o seu filho mais moço. Interessante que aqui no versículo 30, em Lucas capítulo 15, verso 30, ele já diz: Vindo, porém, esse teu filho, ele já não considera mais irmão, ele já diz: Esse teu filho para o seu pai. Aquela festa era a resposta de perdão de seu pai a seu irmão mais moço. A questão principal que esse filho mais velho não percebeu foi a atitude antecipada do seu irmão mais moço, o famoso filho pródigo. Veja comigo então, em Lucas capítulo 15, versículo 17 a 21, vai dizer sobre o filho mais moço, o filho pródigo. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui vemos a declaração de arrependimento do filho mais moço, o arrependimento verdadeiro. E o arrependimento verdadeiro vem do coração, através do reconhecimento. Aqui não foi um simples pedido de desculpas. Versículo 17 diz: Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e aqui morro de fome? O que farei então? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, já lhe direi. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui é o arrependimento. Aquele filho mais velho, ele precisava entender a lição do perdão. Esse filho mais velho não conhecia o pai perdoador que tinha. Essa é a primeira lição, a lição do perdão. A segunda lição que aquele filho mais velho deveria aprender é sobre a lição da misericórdia. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versos 28 e 31 diz: Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Misericórdia não é dar aquilo que é não dar aquilo que merecemos. Foi isso que esse pai fez. O pai perdoador fez para com seu filho mais moço, o filho pródigo. Aquele pai sabia da situação espiritual do seu filho e agiu em misericórdia. Em Lucas capítulo 15, versículo 24 diz: Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. No versículo 24. E agora também no versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai aqui no versículo 32 já diz: porque esse teu irmão, enquanto o filho pródigo diz no versículo 30, esse teu filho. Esse pai estende sua misericórdia, não só o perdão, mas a misericórdia. Ele queria que aquele filho, então, entendesse isso. Então, não podemos ganhar a misericórdia de Deus, senão unicamente na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser receber o perdão e a misericórdia de Deus, não olhe para o que você pode oferecer a Deus, mas olhe para o que Jesus já fez por você na cruz do Calvário.
Esse filho mais velho não conhecia o pai misericordioso que tinha. Esse filho mais velho não conhecia o pai perdoador e nem conhecia o pai misericordioso que tinha. E a última lição que esse filho mais velho deveria aprender é a lição da reconciliação. Nota comigo em Lucas capítulo 15, os versículos 31 e 32 diz: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Reconciliação é restabelecer amizades quebradas. Esse pai fez isso com seu filho. A nossa relação com Deus foi quebrada no Éden, no jardim do Éden, quando em Adão e Eva desobedecemos a palavra de Deus, dando ouvidos às palavras do diabo. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Todo aquele que se chega a Deus em arrependimento e fé, no que o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, recebe de Deus Pai perdão, misericórdia e reconciliação, gratuitamente. Esse filho mais velho também não conhecia o pai reconciliador que tinha. A religiosidade. Esse filho mais velho representa exatamente os fariseus e escribas, que censuraram o Senhor Jesus Cristo por ter comunhão com pecadores e publicanos. É interessante notar porque esses escribas e fariseus que conheciam o Antigo Testamento, eles deveriam entender que quem estava diante dele era uma pessoa totalmente diferente no seu tempo. Era uma pessoa que queria unir, era uma pessoa que queria perdoar, uma pessoa que queria dar misericórdia, uma pessoa que queria reconciliar amizades quebradas. Mas, infelizmente, a religiosidade deles não permitiu. A religiosidade, ela cega o nosso coração espiritual. Então, você, meu amigo que está nos escutando agora, te agradeço demais por estar nos escutando, mas lembra disso. Nessa parábola do filho pródigo, há três personagens principais, na realidade. Mas o primeiro é o filho pródigo, que gasta tudo e esquece do pai, e depois reconhecidamente volta e se reconcilia em arrependimento e fé. Já esse filho mais velho, o filho obediente, era um filho que tinha um relacionamento com o pai, mas tão superficial que, ao invés de se alegrar com seu irmão que voltou arrependido, ele se enfurece ao ponto de até brigar com o pai. Já esse pai é o conciliador, é o perdoador, é o que dá a sua misericórdia a todo aquele que se arrepende. Esse pai aqui dessa parábola é Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo está ensinando que Deus Pai, ele concede perdão, concede reconciliação e concede misericórdia a todo aquele que em arrependimento e fé se chega a ele. Então, para encerrar essa parábola, eu gostaria de apontar dois aspectos importantes aqui para encerrarmos essa parábola. O primeiro, o Senhor Jesus encerra essa parábola bruscamente, querendo deixar que o entendimento e os resultados fossem assimilados pelos religiosos. Ele simplesmente encerra a palavra dizendo: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então, deixa então que a resposta venha dos religiosos, porque eram os religiosos que estavam criticando Jesus por se relacionar com pecadores. Não foi para isso que o Filho do Homem veio? O Senhor Jesus Cristo veio para se relacionar com pecadores, não para pecar com eles, mas para salvá-los de seus pecados. Então o Senhor Jesus encerra: ele estava perdido e foi morto. Ele estava morto e foi reviveu, estava perdido e foi achado. O que vocês acham de um pai como esse? Os religiosos não respondem. Ou pelo menos não dá a resposta aqui nas Escrituras como foi a resposta deles. O segundo aspecto é você, meu amigo que nos ouve. Eu gostaria de te agradecer muito por sua paciência e consideração. Mas gostaria de lhe perguntar: você conhece esse pai dessa parábola, a parábola do filho pródigo? Esse pai aqui é Deus Pai, o Deus que perdoa e concede misericórdia e reconciliação a todo aquele que em arrependimento e fé se chega a ele. Você já é filho desse pai? Você já reconhece que esse pai pode ser o seu pai? Que através desse pai você recebe, através de Jesus Cristo, você tem o perdão desse pai, você tem a reconciliação desse pai, você ganha a misericórdia desse pai. A parábola do filho pródigo nos ensina muito.
Tem muitas coisas a aprender aqui, mas eu gostaria que você pudesse pensar que esse filho mais velho deveria conhecer o pai perdoador que tinha, o pai misericordioso que tinha e o pai reconciliador que tinha. O filho mais velho, o pródigo, ele vai, erra, mas volta arrependido e recebe o perdão, a misericórdia e a reconciliação desse pai. Mas aquele filho mais velho, que estava convivendo diretamente com seu pai, ele era um religioso, que só esperava receber as coisas do pai por merecimento próprio. Por isso que ele censura o seu irmão. Por isso que ele censura o próprio pai porque fez aquilo, dando perdão, misericórdia e reconciliação. A religiosidade, ela segue o nosso coração espiritual. Muito cuidado com isso. Gostaria de encerrar então com o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que você, meu querido irmão em Cristo, sempre esteja ao lado desse Pai, sempre esteja através da palavra de Deus, buscando direção e buscando orientação, porque o nosso Deus, o Deus que nos perdoa em Jesus Cristo, é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus de reconciliação. Vamos permanecer firmes nele. E você, meu amigo que tem nos escutado, Deus está à sua disposição em Jesus Cristo, para que você, no ato de arrependimento e fé, entregue-se e confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você receberá de Deus Pai, por causa da obra de Jesus Cristo na sua vida, o perdão, a misericórdia e a reconciliação de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe e nos guarde e que cada um seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.